Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje vamos falar sobre datas. Vamos abordar alguns aspectos que geram dificuldades para quem está começando no Excel ou até mesmo usuários mais experientes. E aí, vamos ser mais produtivos? Acompanhe nosso vídeo até o final. Vamos lá! Bem, aqui nós temos alguns exemplos de datas. Temos datas em vários formatos, inclusive em outros idiomas. Quando entramos aqui em formatação, botão direito do mouse, formatar células, nós vemos que essa célula está formatada como data. Se entrarmos nas outras aqui, podemos ver que cada um vai ter uma formatação um pouco diferente. Inclusive essa vai estar em outro idioma, essa daqui também, em russo até, e essa em árabe. A primeira informação valiosa que eu quero dar sobre datas é que nunca pense nela como se fosse um texto, simplesmente um texto formatado assim. Pense nela como se fosse um número, simplesmente um número. Como assim um número? Se eu pegar e selecionar todo esse intervalo, copiar e colar ele aqui do lado, ele vai fazer exatamente o que a gente vimos aqui. Só que, se eu vier aqui, botão direito, formatar e colocar ele como geral, o que vai acontecer? Magicamente ele virou um número. Todas essas formatações, no final das contas, são simplesmente um número. Isso vai facilitar muito a nossa vida quando trabalhar com datas. Nunca pense na data simplesmente com um valor formatado. Se eu vier aqui, simplesmente copiar e colar formatos, eu vou ter exatamente esse formato anterior, essa formatação anterior. Então, pense nela como um número. Um outro aspecto da data em relação à hora, a hora, no final das contas, também é uma fração do dia. Ou seja, se eu formatar aqui, vamos lá, formatar, e vamos pedir para colocar aqui a data, aqui vamos mudar para o português, né? E vamos colocar para hora, data e hora. Se eu vier aqui, copiar e colar, nós temos a mesma data e hora. Vamos aqui formatar, vamos devolver e voltar para o número. Se eu vier aqui colocar uma fração, por exemplo, 0,5, o que vai acontecer quando eu formatar? Aqui, a minha hora agora é meio-dia. Se eu colocasse 18 horas, por exemplo, e voltasse ela para número, aqui eu teria uma fração do dia. Agora, continuando, nós temos essa situação aqui. Aparentemente, ela é igual a isso aqui. Só que, quando fizermos aquela mesma operação de formatar ela para número, não acontece nada. Por que desse motivo? Aqui, se eu entrar em formatação, ela não é uma data. Ela é simplesmente um texto. Ela é um texto digitado aqui. Ou seja, uma das dicas de trabalhar com data, quando você às vezes não reconhece se está num valor de data ou não, simplesmente você vem aqui e muda para número. Se não mudar, não converter para número, ela é simplesmente um texto. Se eu fizer a mesma coisa naquelas células que está simplesmente formatado como data, e se eu simplesmente vier aqui formatar, ele converte para número. Então, uma dica seria isso. Um outro ponto, eu posso ver que aqui está simplesmente um valor textual. Se eu entrar aqui, ele já coloca a data aqui. Ó. Por mais que seja nesse formato aqui, ele já está me apresentando a data. Diferente disso aqui. Então, tome cuidado com esse tipo de situação. Continuando, nós podemos extrair informações das nossas datas. Por exemplo, o dia com a função chamada dia. Aqui nós vamos retornar o dia dessa data. Lembrando, sempre dá uma olhadinha a ver se realmente ela é uma data ou não. Aqui nós temos a função mês e a função, por dedução, ano. Como ele trabalha com números, aí fica fácil. Vamos colocar a data de cima, mais 10, por exemplo.
ele já jogou mais 10 dias na primeira data. Eu poderia fazer uma subtração. Esse menos 1. Ou seja, dia da virada. Eu poderia somar essa com outra data. Então aqui podemos somar tudo, usar uma soma, somar todas as datas. Ele vai fazendo. Qual seria a primeira data do Excel? Vamos fazer. Colocamos o número 1 aqui. A primeira data seria 1 de 1900. Antes da primeira eu poderia fazer essa menos 1. Ele vai até funcionar. Se eu fizer menos 2, ele já vai dar um erro. Datas negativas ele não mostra no Excel. Se eu colocasse uma data, forçasse uma data, aparentemente ele até fez. Só que quando eu entro aqui e tento converter para o número, ele não troca esse número. Ou seja, aqui simplesmente é um valor textual. O Excel não está considerando isso aqui como uma data válida. Uma data inferior a 1900, ele não vai considerar como uma data válida. Dito isso, se eu tentar adicionar isso aqui, 10, ele vai dar um erro de valor, porque ele está considerando isso aqui como se fosse um texto e não uma data. E qual seria a data máxima? A data máxima seria 31/12 de 999, ou seja, a data do fim do mundo. Se eu tentar converter para um valor numérico, ele deixa, né, que é uma data válida. E se eu tentar adicionar a essa data mais um, eu também vou ter aquele erro de valor muito grande. Agora, se a gente replicar a nossa fórmula para essas datas, temos datas válidas e datas inválidas. Quando eu clico e arrasto aqui, onde o Excel considera uma data válida, vai ter os valores. Onde ele não considera, não é uma data válida, eu vou ter esse erro. Um de um valor, que provavelmente está considerando texto, e outro de um número, que é excedeu o número máximo. Lembrando, se eu tentar converter em valor numérico, os que converteram em valor numérico, deu certinho. Era isso por hoje. Abordamos vários aspectos sobre datas no Excel. Espero que tenha gostado. Curte nosso vídeo e compartilhe com seus amigos. Nos vemos!